TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente na nossa quinta-feira, novo dia do Vida Inteligente. Essa Florianópolis chuvosa, que parece que não acaba mais aqui a chuva sobre Florianópolis, mas tudo bem. O importante é que nós estamos aqui trazendo hoje um assunto interessantíssimo, tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio, nosso programa ao vivo, o Coronel Aviador Alfredo Malmestron. Tudo bem, comandante? Boa noite, meu amigo. Boa noite, telespectadores. É com grande prazer que nós estamos aqui, aceitando o convite de Eustáquio, e vamos ver a conversa. Isso, sabe que nós já falamos aqui, nós não temos script, a gente anota sempre alguma coisinha para perguntar, e nosso programa é um bate-papo. Há muito tempo eu sempre tentei, através dos meios legais, vamos dizer, né, escrevendo via Brasília, Rio de Janeiro e tudo isso aqui, trazer na ocasião alguém da nossa Força Aérea, para esclarecer o público, que esse programa, o nosso programa, o Vida Inteligente, é um programa que leva temas interessantes para a população, desmistifica muita coisa, desmitifica. Então, a gente está sempre integrado e querendo levar a verdade, o aspecto positivo. E sempre não havia possibilidade, nunca deu certo, de trazer alguém, apesar de ter ido os meios legais. E quando a água aparece quando o poço está pronto, né? E eu acho que o meu poço ficou pronto do Vida Inteligente, e nós conseguimos trazer hoje o Coronel Aviador, que foi um dos comandantes da base aérea de Florianópolis. Isso já é um grande orgulho para nós, porque é uma pessoa graduadíssima, como vocês vão ver daqui a pouco no bate-papo que nós vamos fazer, e nós vamos poder esclarecer uma série de coisas. Claro que também vamos envolver alguns assuntos que vocês vão até se surpreender aqui. Bom, Coronel, deixa eu te tratar assim, né? Afinal é o seu cargo mesmo, não tem problema. Ontem não era assim, não. Ontem não. No lazer nós somos diferentes. Como é que você começou a sua carreira na área militar? Porque eu acho que estávamos falando nos bastidores, deixa eu falar bastante no começo para depois passar a palavra para o meu entrevistado. Que eu vejo uma diferenciação muito grande, pena que os meus filhos não seguiram a carreira militar. Não é pena não, porque nossos filhos, como disse Khalil Gibran Khalil, nossos filhos não são nossos filhos. Então, eles são da vida, nós trouxemos eles para colocá-los. Mas eu gostaria que algum deles tivesse seguido a carreira militar. Como cada um optou por não segui-la, tudo bem. Por que eu digo isso? Porque a educação, a disciplina, a idoneidade, a integridade das nossas forças aqui no Brasil são uma coisa que eu sempre tive inveja. E é isso que nós estávamos conversando nos bastidores com o coronel. Não foi isso que nós estávamos falando? Foi justamente. Por que, antes de você dizer por que você optou pela carreira militar, vamos dizer, na Força Aérea, por que diferencia-se tanto, como nós estávamos falando? Você vê, dentro das nossas Forças Armadas, a educação é uma educação de primeiro mundo. É uma coisa que quem viaja lá para fora e visita os quartéis, as bases nossas aqui no Brasil, pensa que está no exterior. Porque são coisas de primeiro mundo. Por que da caserna para fora a coisa não é assim? Olha, isso será uma opinião minha, né? Sim, claro. Bem, primeiramente que eu vejo que a parte da caserna, como você falou, nos educa militarmente e civilmente também. E com isso iguala todos nós, né? E para sempre como cópia de algo melhor. A gente sempre se aprimora, sempre tenta ser melhor, né, do que os outros, né? E o caso do militar, eu vejo isso. Né, a parte da educação militar, nós somos educados como nós somos do povo, nós temos que tratar bem o nosso povo e nossos visitantes, né? E outro caso também, outro fato, é que nós somos nacionalistas, na verdade, né? Que nós queremos o melhor para o nosso país. Se nós pudermos representar nosso país dentro e fora do Brasil, né, o melhor possível, o Brasil é que cresce. Com certeza. Né, uma coisa assim básica. E nós não temos nada de política, porque a nossa vida
É uma cadeia de... Se você passar de ano, você passa de graduação, um posto, né? Se você fizer o curso, você vai passar. Se você tiver o conceito, que é seleção, você passa 30 anos na Força Aérea, 35 anos, sendo observado o dia a dia, na verdade. E se você não estiver dentro daqueles parâmetros previstos pela Força Aérea, você não é promovido. Existe uma seleção. Quer dizer, que eu acho que faz com que tudo isso, no final, faça que você tenha uma profissão mais aprimorada, você olhe para o seu amigo melhor, você seja mais educado, e não pense em política, em dar um golpe, como hoje a gente vê, né? Como Sim. Ontem, né? Os deputados, nós vimos todo mundo trocando, né? Isso que você está me falando faz parte da formação mesmo? Quando dentro você da está formação, no curso de oficiais, vamos dizer, se é assim Sim, que a gente pode chamar? Dos sargentos também, dos Esse aspecto é bem focado, bem tratado. Porque você tem, eu sempre digo o seguinte, que a Força Armada é a parte mais democrática de um país. Sim. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque não é o rico, nem o pobre, e nem a classe média. Todos têm direito, fazem a prova. Por exemplo, dentro da minha turma, nós podemos dizer que 70%, 80% é da classe média para a classe baixa, antiga baixa, né? Mas hoje é CD, né? Até é. Eu tenho amigos meus que são filhos de lavradores. E passaram e são oficiais. São oficiais. Oficiais generais, inclusive. Que bacana. Você entendeu? Quer dizer que é bem aberto, né? E bem transparente o progresso. Né? Depende só de você. E as pessoas geralmente ficam bem graduadas depois, né? Parece que tecnicamente elas são obrigadas a se melhorar, porque você tem um ensino... Se reciclar. Reciclar, você tem um ensino forte. Por exemplo, a prova do Enem, né? A escola preparatória de Barbacena, nossa, de Cadetes do Ar, ela está entre as 15 ou 20 melhores do Brasil. Não vou dizer que é a terceira ou quarta. Barbacena é bem conceituada. Como é que é? Entendeu? EPECAR. EPECAR. Quer dizer que, se nós olharmos, nós privamos sempre de uma educação, essa parte, bem melhor do que aqui fora. Porque é necessário, né? Com certeza. Tá, com essa apresentação e essa explicação do porquê, né? Porque eu estava comentando com o coronel que, certa ocasião, eu estive na base aérea, tinha marcado, claro, todo mundo pode visitar a base aérea, desde que marque, veja quando que pode visitar. Eu fui maravilhosamente bem recebido, isso faz muitos anos, me mostraram todas as instalações, fui tratado como eu sendo uma visita importante. E eu creio que eu me senti como uma visita importante, e assim eles me viram também como um civil, uma visita importante. Eles têm prazer em atender e receber civis. Eles têm uma satisfação de servir, é uma coisa bacana, que eu digo que foi contagiante, eu estou aqui, por isso que eu estou batendo na mesma tecla, porque a gente gosta muito de meter o pau, gosta muito de falar mal, e gosta muito pouco de enaltecer, né? A gente tem que enaltecer as coisas boas. E a Força Aérea foi uma grata surpresa, assim como todas as outras Forças Armadas do Brasil também o são. Coronel, como é que você começou, o que te levou a seguir a carreira na aeronáutica? Bem, eu, na verdade, talvez por influência inicialmente do meu pai, né? Seu pai era aviador? Não, ele trabalhava na SAS, uma empresa aérea sueca, né? E eu vivia com ele sempre finais de semana, né? Nos aeroportos, lá no Rio de Janeiro, no SAS ainda existe? Existe, a Scandinavian Airlines System, né? E com isso eu fui gostando da aviação cada vez mais, né? Bem, aí com 14 anos eu achei que deveria seguir a carreira de aviador e também seguir a carreira militar, que eu sempre gostei também. Aí saí do colégio que eu estudava, que era o Santo Inácio na época, fiz a prova. Com 14 anos? Com 14 anos, ingressei na Força Aérea, na EPECAR, com 15 anos. Pode fazer isso? Pode, até hoje pode. Quer dizer, a EPECAR seria o segundo grau? É o segundo grau. O segundo grau você pode fazer? Pode fazer dentro da Força Aérea. Que bacana. Aí eu entrei com 15 anos e aí eu segui os 3 anos de EPECAR, depois 3 anos de academia. Isso em Barbacena? Em Barbacena. Depois fui para o Rio de Janeiro, passei 2 anos na Escola de Aeronáutica e 1 ano em Pirassununga, que seria o 3º ano da Escola de Aeronáutica, mas só que foi mudado para a Academia da Força Aérea, que até hoje existe. A minha turma foi a primeira turma... EPECAR, o que significa? É Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Escola Preparatória de Cadetes do Ar, sim. Né? O que é um cadete do ar? Cadete do Ar é em Pirassununga, que é a academia, né?
o Pirassununga militar. não é Agulhas Negras, né? Não, Agulhas né? Negras é a AMAN, que é o tá. Exército, né? A nossa é a AFA, né? Que é a Academia da Força Aérea, Sim. que é Pirassununga, onde tem os cadetes do ar. Tá. E cadetes do ar por quê? Você estuda a parte de, por exemplo, administração, que hoje se forma realmente em administração, e a parte de aviação, onde você vai voar, você vai aprender navegação, aerodinâmica, mecânicos fluidos, e vai fazer os seus treinamentos, os simuladores e tudo. E ali Para ser piloto. Ser piloto militar. Tá, piloto militar. Aí tá. hoje você leva 4 anos. Na minha época nós levamos, o curso era de 3 anos. 3 anos. Tá? Hoje são 4 anos. E, bem, depois disso você vai para Natal, né? No meu caso, eu fui para Fortaleza, e hoje é Natal, né? Eu vou fazer o curso de piloto de caça lá em Fortaleza. São selecionados, dentro da minha turma nós éramos 110 oficiais aviadores, né? Aspirantes a oficiais aviadores, e nós fomos em número de 28 para Fortaleza. Tá, quando você foi com os 28 para Fortaleza, que idade você tinha? Bem, eu tinha 21. 21, foram 6 anos então de formação. 6 anos de formação. Tá. 6 anos de formação, positivo. Aí, com 21, fui para Fortaleza. Aí, no final do ano, fui declarado piloto de caça, né? E já era tenente. Bem, aí começou a minha vida dentro da Força Aérea. 21 anos, assim. 21 anos você já era tenente. Já, segundo tenente. E segundo tenente, voava, pilotava caça. Piloto de caça. Na época, o avião era o TF-33. Era um similar ao F-80 da época da Coreia, que nós tínhamos aqui, até em Porto Alegre, nós tínhamos esse avião. Esse caça era de que fabricação? É Lockheed, é americana. Americana, americana. Tá. Bem, aí depois eu fui seguindo minha carreira, né? Tenente, capitão, eu vim aqui para Porto Alegre, aí fui piloto de caça, me ejetei, o meu avião pegou fogo lá em Arroio de Ratos. Mas também teve isso? Teve isso também. Já teve essa sensação gostosa de ser ejetado? De ser ejetado, igual, né, no filme Top Gun também, sai para cá, sai para lá, a mesma coisa. Como é que é essa sensação? Conta aí, é interessante. Nunca conversei com ninguém que tivesse ejetado aqui. Bem, a ejeção, eu aí já tinha 22 anos. Que não deve ser nada agradável, acredito. Aí já tinha um pouquinho mais de idade, 22 anos. Que não deve ser agradável, não deve ser mesmo. Bem, eu estava, o avião, o TF-33, Training Fighter, né, de caça, né, eu estava na frente pilotando o avião e tinha um outro tenente. Aquele que vai 2, né? Um na frente e um atrás. Tá. Né? Eu estava na frente, ele estava atrás. Eu estava fazendo um voo de reconhecimento e um voo de adaptação à região aqui do sul, né, porque eu estava em Fortaleza, né, e eu tinha acabado de chegar aqui em Canoas, né, a base nossa de caça. Bem, aí estava como hoje, chovendo, meio assim. Aí meu operações, nós chamamos, tem o comandante do esquadrão e tem operações, coordena a parte aérea, né? Tá. Determinou por rádio que eu fosse até o estande de tiro, né? Para ver se eu poderia fazer manobras de ataque de foguete, ataque de bombas. Simulações. Porque a gente lança mesmo, só que não lança a bombas reais. Lança simulado, mas estoura, ela marca ponto, né? E tem umas pontuações, tem uma competição interna para ver quem é o melhor piloto, né? Treinamento, adestramento do alvo, essas coisas. Isso, adestramento seu. Bem, aí nós fomos. Aí nós fomos a 4.500 metros. 4.500 pés, desculpe, 1.500 metros, mais ou menos, chegando a 2.000 metros de altitude, 240, 250 nós, porque era na terminal, e olhando se o teto cabia, qual tipo de atividade operacional nós podíamos exercer. Aí eu fui furar a camada, né? Chama camada como hoje assim, a camada de nuvens, bem chuvosa, né? Assim, olhando também. Bem, aí furando, nessa de furar a camada, o reator deu problema, deu um stall de compressor, a palheta quebrou e com isso eu tive que sair da nuvem, né, do instrumento que nós chamamos, né, para ficar visual, apurei Porto Alegre, né, pedi dizendo que no início falei, torre, estou com problema, mais uma fraseologia nossa, né? Só que entrou uma fumaça preta e realmente deu um flame out no avião, né, apagar a turbina, né? Aí eu tive que me ejetar, né? Aí me ejetei na cadeira, eu tinha até pouco tempo atrás. Você e o colega? Eu atrás, ele atrás, eu na frente, eu tinha que ejetar e falei, vamos embora, né? Porque tinha que dizer assim, né? Muito rápido, né? Qual é a sensação, quero saber? A sensação é interessante, porque... Existe simulação de ejeção?
simulação? Você treina, hoje até com mais técnicas, né? Hoje tem mais simuladores, mais que antigamente, há 30 anos atrás, você tinha uma cadeira como essa não, como é a cadeira do avião, de injeção, né? Lógico. Aí você está todo amarrado, aí a cadeira antigamente você tinha que puxar os dois punhos, aqui como se fosse isso aqui, você puxava, acionava um gatilho, certo? Aí você apertava os gatilhos. O primeiro da esquerda, depois da direita. Porque da esquerda ejetava o canopi. Né? Tinha um canhão aqui, a bala, né? A carga de dinamite, ejetava o canopi que nós chamamos. E aqui atrás você tinha mais 3 cargas que fazia com que a cadeira corresse no trilho. Sim, né? E você aperta aqui. Né? Hoje não, hoje você pega o punho né? E puxa, sai você e por cima a cadeira já quebra o fiberglass do canopi, vai. A cadeira na frente, né? Que ela é maior do que ela quebra. Que é maior, ela já quebra. Não é que aquilo lá abre, não. Aquilo quebra, então. Já quebra. Sim. Tudo é simultâneo. Né? E você sai um conjunto, né? Para depois separar da cadeira. E tem procedimentos que até a cadeira cai junto com você até o chão, né? Sim. Mas abre paraquedas. Você não perde a consciência? Olha, eu perdi na saída. Porque são 10 Gs que você sente. Sim, 10 G é muita coisa. Muito. Nossa Senhora. Por exemplo, quando eu ejetei acionei o canopi, né? O meu capacete saiu. Puxa vida. Já saiu porque com 240 nós e o canopi abrindo, o vento que entra, lógico, né? Cria um vórtice e coisa sai, de louco, né? Aí cria uns hematomas na cabeça. E a outra, aí apertei. Quando você aperta o gatilho, realmente você sente aquele cheiro de dinamite, né? Sim, de pólvora, né? Pólvora, né? E quando você acorda, entre aspas, você já está lá em cima, eu estava aqui e a cadeira ali. E o paraquedas abre automático? Bem, esse paraquedas, ele tinha um gancho. É outra historinha. Essa historinha. É outro gancho, um gancho para que você estivesse abaixo de 5.000 pés, né? Ele abriria automático. Só que ele ele separa a cadeira de você, para você não abrir junto com a cadeira, sim, né? Sim. Esse gancho sai, estende, uma distância daqui até aquela cadeira, né? Quando estiver nessa distância, ele abre automaticamente o seu paraquedas. Só que também o meu demorou muito. O americano fabricou muito bem, né? Demorou muito. Aí eu vi a cadeira, eu senti a queda, eu caindo em queda livre, né? Contei até 1010, aquele 1010 é muito rápido, 1010 rápido, né? Não tem dúvida. Bem, aí depois abriu, eu não puxei, eu só mexi, peguei o punho e... Como é que você descreveria para o nosso telespectador a sensação? Olha, é a sensação de alívio, né? Porque, de alívio de ter sido ejetado? Ejetado, porque você, por causa do seu treinamento, na verdade, você fica naquilo no seu subconsciente. Você nunca tinha pulado de paraquedas antes? Já tinha. Já é obrigatório. É obrigatório. Todo você, piloto... militar, é obrigatório não, mais uma informação, você isso aí eu não pular sabia. de paraquedas. Justamente por isso, né? Você vai no 630 hoje, na época era outro tipo de aeronave, você salta de paraquedas, tem um treinamento todo na brigada paraquedista, é tudo dentro dos padrões, né, de Força Aérea e não só brasileira, mas até internacional, né? E você, com esse treinamento seu, você fica condicionado para fazer aquilo mecânico, porque a sua vida está ali. Você tem que confiar naquela cadeira. E principalmente no sargento que mexeu na cadeira. Sim, que é outro fato, que é o técnico na cadeira. Ele preparou aquilo lá, né? Que até hoje eu encontro com ele aqui, ele mora em Florianópolis. Que bacana. Por acaso, né? Por acaso. Você me salvou. E o seu colega também saiu bem? Saiu, ele só bateu, porque eu fui mais rápido, eu falei, vamos embora. Quando eu acionei, ele estava ainda com o braço assim um pouco aberto, e bateu aqui do lado, né? A gente grupa. E a sua aeronave caiu em segurança também, local? Caiu na fazenda, dizem que matou uma cobra, deve ser a sogra de alguém. Nossa não é, nada disso. Ele explodiu lá embaixo, né? E eu machuquei aqui o joelho no canopi, quando saí, né? Bateu e abri. Essa foi a pior sensação, foi essa, não foi a de saltar, abriu, tal, tudo bem, né? Aí depois você vem a queda, aí tem uma historinha, vem a queda, tem um boi, tem a fazenda, tem lago, essa é a coisa toda. Mas depois foi, naquela época já não tinha, o INSS já não tinha dinheiro, né? Aí eu fui para o INSS de Arroio de Ratos, né? Ser costurado, você imagina isso, Puxa né? Vida. Aí o médico chega lá para mim e fala assim, não tem anestesia, tenente? Eu falei, tá bom. Aí me deu, parece filme de guerra, parece até mentira. Aqui, cortou aqui o macacão, né? Tá aqui,
pode botar na boca que ninguém vai... Se você O chorar... que que era? Porque ele tinha que costurar. Isso aqui sim, estava aberto, né? Para você morder alguma coisa lá e... aberto, ele tinha que costurar. Ia costurar, perfeito. Mas tá bom, vamos costurando, né? E depois disso? Depois dessa queda aí, Bem, como é aí que não foi? tive mais problema. Não teve mais problema? Umas panelinhas normais dentro da minha vida, né? Mas nunca tive... Isso aconteceu na base de Canoas? Base de Canoas, no primeiro 14, do grupo de aviação de caça. E depois, como é que Bem, seguiu a depois carreira? eu voltei a voar caça. Aí teve, na decolagem eu tive outro problema, depois de 4 meses mais ou menos, que deu fumaça na acelerador, fumaça preta, alarme de fogo e tal. Aí eu decidi pousar com o avião, eu acho que está errado, eu vejo isso, eu acho que você tem que se ejetar, né? Eu acho que nós somos treinados para isso. Né? Porque, não são treinados para trazer a aeronave de volta? Não é o ideal, né? Porque você nunca sabe o que está acontecendo, né? Tá. Você pode explodir o avião ou com você lá dentro, é melhor você do que a máquina, né? A verdade é essa, né? Porque o teu custo é muito maior, né? Né? E não só meu custo, mas é a sua vida, né? Muito bem, aí eu decidi trazer, posei e tal, fui meu comandante, falou, eu decidi uma Salvou coisa... a aeronave? Mas eu falei, olha, não é o que eu vejo que é correto. Eu gostaria de voar na caça, mas outro tipo de avião, que era o Chavante na época, que eu podia me ejetar sem bater a perna, porque nós fizemos, depois dos testes, eu bateria novamente com a perna, tem gente que podia perder a perna, que é padrão, isso é normal. Dependendo da compleição física do piloto, era perigoso para ele. Acima de 1,75 m, já era arriscado. Apesar do avião ser americano, mas não foi feito acima de 1,75 m. Tá, entendi. O piloto tinha que ser, né, de baixa estatura. De baixa estatura, o médio estatura para baixo. Muito bem. Nesse contexto, né, não pode ser, não pode, não sei o que, decidiram que eu não fosse transferido. Aí, tá bom, eu saí da caça, pedi para sair, aí fui voar transporte. Aí saí de um jato, fui voar DC-3, que é o C-47 nosso, e Regente, aquele avião bem pequenininho. DC-3 da FAB. Da FAB. Nós chamamos de C-47. Sim. Aí fui para o Esquadrão de Transporte, que ele mesmo também em Canoas, aí fiquei mais 3 anos voando. Depois eu fui para Salvador, voei patrulha durante 2 anos. Aí depois fui patrulha, que tipo de avião que é? É o P-95, só que a plataforma é igual a essa que nós temos aqui em Florianópolis. Sim. Né? Só que tem diferenças internas. Tá? Você tem o panonia diferente, tem um leme de direção também diferente, entendeu? E o patrulha é para defender espaço aéreo, limite das 200 milhas, 200 milhas, que nós temos direito hoje, está até aprovado, né? De cursões não só de submarino, mas de pesqueiros, e a gente ajuda resgates em alto mar, que é o principal, principalmente aqui em Florianópolis, tá? A gente voa 200 milhas, faz as nossas operações para dentro da água, né? Justamente, e ajudamos a Marinha a cobrir toda a costa nossa. Vocês fazem a aeronáutica ou é a Marinha que faz aqueles simuladores não, aqueles testes com paraquedas luminosos? Bem, sinalizadores que a gente chama, sinalizadores. Bem, todos nós fazemos, mas a Marinha é que faz mais para iluminar a área, né? Sim. Agora, os nossos aviões lançam também daquele tipo de sinais para iluminar aquele alvo. Né? Tá, determinada coisa que vocês precisam localizar. São localizados. Mas o que acontece normalmente é que você decola daqui de Florianópolis, vai para 200 milhas, faz os padrões de busca que nós sabemos, e localiza você para um navio, ou algo que está dentro do nosso limite, mas está fora do controle da Marinha. Sim. Né? Certo? Quer dizer, que invadiu nossas terras, águas territoriais. Isso é feito diariamente? É direto esse monitoramento? É direto. Toda base faz isso aí? Não, as bases de patrulha. As bases de patrulha. Belém, Salvador, Rio e aqui. Florianópolis é base de patrulha? Base de patrulha. Eu pensei que era Canoas, não. Qual é aquela base no sul? Santa Maria? Santa Maria não. Santa Maria é de caça. É de caça. De caça e helicóptero. Tá, né? É diferente, ele não exerce essa função. Não caça e interceptação, por exemplo, só você saber, e os ouvintes também. Caça e interceptação Canoas e transporte aéreo, que tem um esquadrão de transporte logístico. Sim. Né? Em Santa Maria, você tem a caça-bombardeio, tá? Que é o A1, legalmente chama a MX, que é o A1. Cada uma delas com a sua atribuição, então. Cada uma tem a sua. E tem a parte de helicóptero ali, que é resgate,
e guerrilha, narcotraficante, outra Sim. parte, né? Tá? E aqui é só patrulha, ok? Patrulha, toda a parte Então, litoral. vamos repetir. Florianópolis, que eu desconhecia isso, que ela defende o nosso espaço territorial, né? Florianópolis, Salvador. Rio, Salvador e Belém. Rio, Salvador, Belém e Florianópolis. Isso. Eles é que fazem Você divide o Brasil inteiro. a costa nossa, nós dividimos e cada um tem sua área. Que bacana, isso eu não sabia. Tá. Seguindo daí, vamos lá chegar até... Bem, aí você chega lá, só para terminar, você vai, identifica o alvo, Sim. né? Identificou, fala com a Marinha, aí a Marinha manda, normalmente já está na área, né? Já foi localizado, ou uma fragata, ou um Aérea destroyer dele, aí você vai vetorando, proa tal, latitude tal, não sei o quê, aí eles vão chegando e você vai monitorando essa aproximação da Marinha. Dando suporte de aproximação, tipo um controle, né? Um controle, né? A partir do momento que eles tomam conta da situação, vocês estão, já acabou e caso eles não estejam, aí nós podemos receber ordens, aí sim, estando armado, de fazer um lançamento para que aquele objeto, aquele navio, né? Sim. Seja dentro das nossas águas territoriais, fiquem parados, você dá um aviso, você não lança o foguete, depende do seu armamento que você tiver, da missão que você esteja. Né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta de um telespectador aqui. Nossa. Bem, depois fui para o DAC. Tá, isso que eu quero ver. Já tem gente perguntando, mas essa pergunta aqui é para outro assunto. Pode esperar aí que nós vamos abordar isso aqui, para variar, né? Acho que até você imagina do que é. Bem, aí depois, na minha carreira, né? Eu fui para o DAC como capitão e lá voei como SPAC, que antigamente nós chamávamos de checadores. Né? DAC, o saudoso DAC, né? Saudoso DAC, Departamento hoje de é Aviação Civil. Hoje é ANAC, né? ANAC. Me diz uma coisa, só um intervalo aqui. DAC, o tempo que eu conheci o DAC, que era o tempo que eu tive esse contato, que eu fiz um evento, fui levar alguém da base, o capitão Evanir, que era meteorologista, eu queria mostrar para o meu público, saber discernir o que está no céu, né, de coisas desconhecidas. E o DAC era o Departamento de Aviação Civil, né, que fazia o controle do DPV, Departamento de Proteção ao Voo, que né? é outro grande comando nosso. Muito legal, que também mudou de nome, parece. Virou DECEA. Isso, DECEA. E naquele tempo, pelo que eu me lembro, eu posso estar até enganado, você está aqui para me corrigir se for o caso. Eram só militares que cuidavam disso, né? Eu não lembro de ter visto civis. Não, nesses cargos aí. Nesses cargos que você diz, assim, no DAC. DAC, o DCE ali, eu só você via tinha todo civis, mundo. mas muito poucos, e eram com alguma vinculação com aeronáutica. Eram treinados por nós, tinha alguma vinculação. Por exemplo, se eu tivesse alguma... o DAC tinha dificuldade, por exemplo, na área, um suporte de engenharia, né? Mas a Infraero tinha, aí o pessoal da Infraero era alocado... mas eu digo que mas na linha de frente, vamos dizer, radar e todas aquelas coisas, todos os lugares que eu fui convidado e visitei, não tinha civil nenhum lá dentro. Isso foi uma ordem do presidente Sarney, quando ele assumiu, não vamos entrar muito em política, né? Sim. Determinando que os controladores tivessem formação civis, ou seja, nós tivéssemos um número X de civil, e diminuísse o número de militar, né? Só que só foi formado 200, 300, é um número que eu não recordo o total, mas muito poucos foram formados civis. E continuamos com os militares, porque essa parte de proteção voo que você comentou rápido, é um sistema integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. Sim. Que muita gente fala bem, outros falam mal e tal, que na época muitos falaram mal, né? Porque, poxa, como é que pode o mesmo sargento, o mesmo controlador, né? Ou mesmo em cima controlar defesa aérea e tal. Não, mas não é bem assim. São módulos aqui de tráfego aéreo civil, comercial, e tem uma sala que é a sala que nós chamamos de CODA de defesa aérea. Sim. Tá? E que você tem os controladores. Só que eles são formados iguais. Tem o mesmo treinamento, quer dizer que um pode substituir o outro, ajudar isso aqui. E com isso, a premissa básica é que nós somos um país pobre. Sim. Me desculpe, não somos... Quer dizer, apesar dos políticos fazerem outras coisas, né, com o nosso dinheiro, mas nós estamos em desenvolvimento, dizem, em desenvolvimento, eu acredito não, nós temos coisas de primeiro mundo, mas também tem coisas de terceiro mundo, quarto mundo. Com certeza. Na aviação, pelo menos, nós estamos sempre na fase do primeiro mundo, né?
E o que se chegou na época, se bolou esse sistema. Por que eu vou ter que ter, igual os Estados Unidos, tem um militar e um civil? Mas só que lá eles têm uma expectativa de dano muito grande. É a Rússia que queria atacar na época, em várias épocas. Guerra Fria. É o Fidel até lançar alguma coisa, um barquinho lá para ele. Eles são muito mais visados que nós. Claro. Né? Apesar do espaço aéreo ser do nosso tamanho. Né? Quer dizer, muito mais racional, né, ser feito uma coisa integrada e com um único comando, que é o grande problema hoje, que hoje você tem vários, não DPV, DC, mas tem ANAC, Infraero, você tinha um sistema que só tinha um comando. Então, leigo, civil, ao meu ponto de vista, para mim a coisa piorou, era muito melhor no passado, eu posso estar enganado no que eu estou falando. Sim, essa tal de ANAC agora, Associação Nacional de Aviação Civil, né? É a Agência Nacional. Agência Nacional de Aviação Civil. Tem muito civil dentro dessa agência, não tem? Tem muito civil e nós estamos vendo que não é da área, né? Isso que eu Aí queria a linguagem dizer, diferente. Que eu acho incrível um negócio desse, só no Brasil mesmo, sei lá se é só no Brasil, porque eu vivo aqui, moro aqui há 53 anos. Como é que pode, num cargo de segurança nacional, que mexe com vidas, com pessoas, com espaço aéreo, com defesa, com tudo isso aqui, ter civil, não tem problema, o civil está lá para graduado e tudo, mas que não seja da área, é o fim do mundo. Porque fica difícil a linguagem, né? Por exemplo, claro. É o teu caso, você é jornalista, vários jornalistas aqui, eu não sei, eu não conheço a área, por mais que eu entenda, entre aspas, tenha conhecimento, né? Mas é de leitura e não de como vocês, né? É diferente. A nossa vivência é diferente. Aí, de repente, claro. eu sento no seu lugar, eu vou operar um equipamento, não é ou decidir coisas sobre a televisão. Certeza. Então, eu acho um absurdo isso. Somente no nível de decisão que é mais complicado ainda, né? Tanto é que também ministério, tudo isso aqui, nós falamos que nós, infelizmente, a gente não quer convergir, mas acaba convergindo porque é um incrível. Política, né? Também ministro, toda pessoa que tivesse que ocupar um cargo público, ela tinha que ser graduada para ocupar esse cargo público. E não ser só político, né? E não ser só político. Bom, vamos deixar isso para lá. Vamos falar de coisa boa. Bem, aí a parte de você falando de DAC, fui para o DAC. Já aqui em Florianópolis aí? Não, lá esse aí fui para o Rio. No Rio de Janeiro. Aí do Rio fiquei 4 anos na área do DAC lá no Rio. Aí em Brasília eu fui para o Comando Geral do Ar na época, hoje Comando de Operações Aéreas, da Força, né? Sim. Mas continuei voando como checador, saí do DAC, mas continuei voando avaliando os pilotos, né, os tripulantes técnicos, né, das empresas. Né? Das empresas, da aviação civil normal? Normal. Então, na época eu voava na VASP e depois voei na Transbrasil e Varig, né? Tá. Como checador, né? O que é o checador? Vamos aproveitar e já falar. O checador é um SPAC, né? Hoje é chamado de Mas SPAC alguém, piloto, né? uma pessoa da Força Aérea, ele dentro de uma aeronave da aviação civil, como é que é isso? O que acontece, pela OACI, né? De Montreal, Organização de Aviação Civil Internacional. Fala um pouquinho dela, vamos aproveitar para que todo mundo entenda. Isso, o assunto é extenso demais. É muito complexo. Muito complexo. Isso. Então, por isso eu vou interrompendo. Você fala sobre ela, que você, inclusive, foi o representante brasileiro lá, né? No Conselho da ICAO. No Conselho, o que é o... Bem, a ICAO é um órgão, hoje vinculado à ONU, mas foi criado em 1947, sim. Com a Convenção de Chicago, na qual todos os países que regulamenta a aviação civil do planeta, todos é isso? Os países que têm transporte aéreo ou que queiram ter transporte aéreo, eles têm que ratificar a Convenção de Chicago, tá, que é de 47, e participar da ICAO, sim. Da OASI, ok? Aí os países são divididos em 3 grupos, tá? O grupo 1, que é os que realmente decidem mais, que tem um poder maior de decisão, um peso maior, sim. Na qual o Brasil sempre esteve no grupo 1. No grupo 1? Porque nós somos entre os 11 do mundo que tem o melhor desenvolvimento aeronáutico. Além do continente, desse tamanho, né, que é nosso, né, um país muito grande, nós temos a parte aeronáutica, esse módulo, dentro dos padrões mais altos. Está vendo? Para os críticos, está aqui. Nós temos...
Isso é uma verdade. Uma verdade incontestável. Incontestável. Porque se não fosse, nós não estaríamos dentro com a cadeira no Conselho. Tá. Né? Aí nós temos Argentina, Chile, outros países, Colômbia e tudo, são países rotativos. Tá. Aí você tem outros grupos, 2 e 3, que são de rotação. Entendeu? E cada 3 anos existe uma Assembleia Geral, onde todos os países que ratificaram a Convenção, tá? Vão a Montreal, sentam durante uma semana e fazem as resoluções, o programa de trabalho para os anos seguintes. Ok? Exemplo, vamos ter que reduzir a emissão de gases das turbinas dos aviões. Tá. Um título. Né? Tá? Aí dali, com esse título que a Assembleia decidiu, vai para o Conselho, tá? E o Conselho determina um comitê embaixo, que é uma estrutura até pesada, o comitê para estudar, comitê específico, transporte aéreo, vamos estudar o que acontece. Aí esse comitê reúne e faz painéis com engenheiros, com fabricantes, com o meio ambiente, etc. Ok, depois disso tudo resolvido, volta para o comitê, tem uma decisão, a decisão é levada, em termos de paper, que nós chamamos, para o Conselho bater o martelo. Vulgarmente chamando, bater o martelo. Para a esquerda, para a direita, volta não. É o órgão mais respeitado da aviação. Porque todos os países têm que seguir as recomendações e normas da ICAO, senão ninguém voa. Você foi o representante do Brasil lá no Conselho durante 2 anos. 2 anos, 33 países decidindo as coisas do mundo. Mas isso já foi uma coisa mais recente, né? Em 96, foi para lá em 98 e saiu no ano 2000. Tá, mas antes disso você já tinha sido comandante de esquadrão. Dois comandos você teve, né? Eu peguei comando de esquadrão em Recife, esquadrão de transporte aéreo, e comandei aqui a base aérea de Florianópolis. Comandou a base aérea de Florianópolis. Está aqui o nosso querido... Total 13 mudanças. Mas... tá bom, mas é assim. Na vida. 13 mudanças. Né? 36 anos de serviço, mais que 13 mudanças. Aqui nos ligaram, e era fatal que isso aí acontecesse, disseram aqui que se todo esse tempo aqui, o Antônio do centro pergunta, o senhor nunca viu um OVNI nessas horas de voo todo? OVNI, estão acostumados os nossos telespectadores, objeto voador não identificado. O senhor já viu alguma vez alguma coisa, um objeto voador não identificado, em todo esse tempo de aviação civil? Bem, Antônio, boa noite para você. Eu já vi, já relatei, né? Já conversei muito aqui com meu amigo Eustáquio, nós conversamos, né? E vou dizer para você que também que senti medo, né? Porque eu acho que é bom dizer também, né? Porque como eu estava na situação, véspera de Natal, minha família a bordo do avião que eu estava. Isso quando é que foi, irmão? Foi dezembro de 78. Dezembro de 78, aonde? Em Vitória, através de Vitória. Quando eu entrei na terminal de Vitória, eu estava indo do Rio para Salvador. Voando? Pilotando ou não? Pilotando Bandeirante. Pilotando um avião Bandeirante, tá. Aí o controle Vitória falou que eu fizesse uma curva para a direita, para dentro d'água, né? E saísse numa radial X, que eu não me lembro hoje, não me recordo exatamente qual radial, qual seria, 40 e poucos. Muito bem, aí eu interceptei a radial e fui para dentro d'água, né? Fui andando. Que horas era isso? Voando. Que horas? Isso é umas 10 horas da noite. 10 horas da noite, tá. Né? Céu azul, bonito. Sim. Muito bem. Aí ele pediu para que eu passasse para a torre e o sargento estava na torre, né? Disse, olha, o Fábio 2154, que era o avião que eu estava voando, né? Que era o comandante. Olha, na sua frente, você não está vendo alguma coisa se mexendo, alguma coisa diferente? Quer dizer, a torre te pergunta? Me perguntou, né? Porque, aí eu falei, não, mas qual motivo? Não, porque eu estou aqui na torre, de binóculo, tem gente aqui na torre, nós estamos vendo algo diferente no horizonte. Assim, no visual eles estavam vendo, não é nada de radarizado. Não, radar nada. Aí nós chamamos também Brasília, né? Na época já tinha o Sindacta 1, e ele falou, não, Brasília não tem nada. O radar também a área de Vitória falou que não tinha nada, ok. Mas o sargento da torre falou, eu estou de binóculo, estou vendo. Algo alaranjado, aí antes, isso é. Tá bom. Aí nós fomos. Bem, aí começamos a procurar realmente, a vasculhar, né? Porque você está voando. Você não tinha visto ainda. Você não tinha visto. Faz a curva para a direita, a radial tal, quer dizer, você entra no mar, aí fica aquele breuzão todo, né? Sim.
céu e terra tudo igual, porque é um grande problema, tem que voar mais instrumentos. Ok, agora vamos procurar. Estrela é estrela, lua é lua, né? E você começa a olhar, a identificar, né? Mesmo. Aí né? tem uma luzinha, luzinha, luzinha. Né? Bem, aí eu vi, o que eu vi, até eu comento muito lá em casa, quando nós vimos aquele filme, né? Que passou dos jovens, né? Um primeiro... Contatos imediatos, terceiro grau. Isso. Sim. O que eu vi foi, tem uma cena ali que é típica, né? Que eu vi uma luz, que eu vi do meu avião, uma luz forte, grande, maior, e tinham 7 luzinhas ao redor dela. Bem, até aí está fora do plano, né? Você fala, tem luzinhas, né? Aí o sargento da torre dizendo, ó, ela está mudando de cor. Realmente, ela, da posição que eu estava, eu via uma intensidade maior, uma intensidade menor. Mas é tipo um DIN, né? Que você vai mudando, né? Vai aumentando e diminuindo. Ah, sim, aquele tá. Né? É aquele que você tem na parede na da sua parede casa, da casa, né? para aumentar a luz ou diminuir. A energia diminui, a energia aumenta, olha a conta, baixa, aquele negócio. Né? Aquela brincadeira. Aí você vai diminuindo. O que eu vi, em princípio, foi isso. Mas, de repente, os pontinhos menores, né? O deslocamento deles era muito rápido. Eles saíram da inércia. Tinha um objeto maior. Tinha um objeto maior e tinham 7 pontinhos que o pontos, rodeavam. Que dava para você identificar o ponto ali, Sim. tranquilo, né? Tá. Entendeu? Não era aquele pontinho, né? Que você precisa Sim, botar óculos. bem não. perceptível Bem mesmo. perceptível, sem problema. Mas estavam todos estacionados. Você via que dentro do espaço estavam parados ali. Tá? Mudavam de cor e esses laterais, eles moviam lateralmente e tinha um sentido assim para frente também. Uniformemente Não, também? era... Não, tá. Cada um com uma busca diferente, sim, né? Tá. Ó, você vai para cá, A para a esquerda, outro para a direita, entendeu? Mas, aleatórios, né? Mas a rapidez desse ponto, ele deslocava e parava. Entendeu? Era um negócio meio complicado, eu achei complicado. Claro, porque não é helicóptero, não é avião, porque não é jato, né? Você conhece... Não tem como ir parar. Algo que voa e que possa fazer aquele movimento, você não conhecia nenhum. E não é cometa, né? Sim. A gente pediu fazer um desejo, oh meu Deus, né? Tal, né? Quer dizer que o cara parava... A que distância eles estavam de você? Olha, pela torre, eles estavam mais ou menos 150 milhas, 100 milhas na nossa frente. E nós estamos andando, né? Eu já estava mais ou menos 50 milhas fora de... 100 milhas veja, eu estava quase no limite de 200 milhas, eu de Bandeirantes, né? Querendo chegar em Salvador ainda. Né? E você, pela distância, você está vendo daquela forma e do jeito que você via, devia ser coisa grande, então. Não, coisa grande. Coisa grande. É coisa grande, não é coisa pequena, coisa grande. Tá. Bem, de repente, o central, vamos dizer, e as laterais começaram a andar para cima de mim. Opa! Porque você via que ele estava em um deslocamento. E o sargento falou, olha, eles estão se deslocando. Porque cada vez que ele se mexia, ele falou, a cauda ficou laranja e degradou para uma cor azul, e você uma coisa assim. eu pergunto, pergunta de leigo, você tem visão? Não, dessa luz não, mas ele na torre tinha, porque ele tinha um binóculo. Mas você não? Você conseguia vê-los? Eu só vi um ponto, bem... Sim, mas você consegue ver a 150 milhas ali, vamos dizer? É mesmo? Não, tá vendo. Puxa, no horizonte chega você tem esse... 60 quilômetros, né, mais ou menos, coisa que não... Não, peraí, então tem alguma coisa... 100 milhas... 100 milhas... 54 dá 100, desculpa, 54 milhas dá 100 quilômetros, né? Dá 100 milhas dá uns... Não, dá menos, desculpa. Eu estou aqui, quilômetro por milha. 100 quilômetros, 60 milhas. Isso. Umas 60 milhas. 60 milhas dava. É terminal, desculpa. Isso, tá. Terminal. Eu que... na hora tá, dá para aí dá para ver tranquilo. Aí começaram a se aproximar de você. É muito grande, era grande, né? Assim, é um ponto, mas... Né? Aí estavam chegando para cima da gente. Aí realmente, meu amigo... Aí que o comandante fez? Eu atuei a terminal, saí pela terminal rapidamente, contra a vontade dos passageiros, que tinha até o coronel, eu era capitão na época, tinha um coronel que era comandante de esquadrão. Os passageiros que eram civis? Tinham civis, tinha meu pai, tinha militares também, Natal. E você ia pousar em Vitória? Não, ia pousar em Salvador direto. Em Salvador, tá. Né? Na altura de Vitória que você estava aí eu comecei passando. a encontrar combustível, né? Senão chegava Sim. pro Natal. Tá. Bem, eu fui doce e fui embora.
mas contra a vontade das pessoas a bordo, que não, para, olha lá, não sei o quê, vamos para cima dele. Eu falei, não, nada disso, pelo amor de Deus, amanhã. Então aí você evadiu-se, vamos dizer? Eu saí, continuei ouvindo a conversa. E a torre o que disse? A torre falando que estamos se aproximando de Vitória, né? Sim. E falando, ó, aqui pelo binóculo, agora está bem mais perto. Você lembra da data? Como é que é? Você pode repetir? Foi véspera de Natal de 78. Né? 78, então 24 de dezembro de 78, podemos chamar assim? Tá, porque aí eu posso tentar 24, também. 23, nós temos condição de verificar junto à Gazeta. 24, a Gazeta lá de Vitória, a gente pode ver, que eu também morei lá 3 anos. 23, 24 de dezembro. Foi nesse de 78. Então a gente pode ver que certamente alguém teve esse avistamento. Porque falou que estava cheio de gente no aeroporto e na torre tinha muita gente, né? Mas pessoas curiosas, lógico, que é uma coisa diferente, né? Agora, relatei também, na época, o Via Comando, nós relatamos, eu e o outro piloto, nós relatamos. Relatou para quem? Havia o nosso comandante. Até o Brasília, comandante do ar, e depois... E como é que eles reagem a esse tipo de informação, Holmes? O normal, é você receber informação, sim, verificar se tem alguma coisa no radar. Normalmente, a informação que eu tenho, pelo menos, nem sempre aparece alguma informação dessa no radar. Tá. Entendeu? Com isso, é arquivado arquivado. Né? Arquivado em algum lugar. Tá. Em algum lugar. Nós aqui não temos o esquema como o americano tem, e outros países, de se aprofundar, averiguar mais, né? Porque, pelo menos, veja, essa sempre foi a minha impressão, que quando também a gente pergunta, não, está arquivado, está ali. É como se fosse realmente um UFO, um OVNI, algo... Objeto voador não identificado, está dizendo que não é identificado. Não é identificado, está ali, parado, né? Tá. Mas essa investigação, eu vejo mais por parte de vocês, que são ufólogos, ou nesse nível, né? Sim. Não sei se é certa a palavra, é que a gente vê notícias, tem mais perguntas. Na época eu me lembro do General Shoa, eu estava em Salvador. O General Shoa, claro, eu tenho fotografia com ele. Isso, tudo. Ele me deu uma revista, era UFO. O OVNI Documento. Uma OVNI revista. Documento, eu até, capa eu comecei a ler para saber, até hoje me lembro que uma das edições, assim, 50 tipos identificados. Isso, era OVNI Documento, eu comecei da dona Irene realmente, Gran, né, porque agora, deixa eu te falar, o que eu vi, né? Deixa eu te pegar uma coisa aqui. Então, isso aqui, Silvio, agora por gentileza, põe ali embaixo no rodapé. Existe, tem essa divulgação correndo o mundo inteiro hoje, dizendo que a Força Aérea do Chile, a Força Aérea da Bélgica, a Força Aérea de tal país, de não sei o quê, estão abrindo para os ufólogos de todo o mundo os seus arquivos, o seu cadastro, inclusive a nossa querida, respeitada Força Aérea Brasileira. Eu nunca acreditei nessa história, porque o que a Força Aérea sabe, o que a Força Aérea disponibiliza, está lá para quem quiser ver, e como aconteceu recentemente também. Alguns colegas estiveram em Brasília, a Força Aérea, o Condabra, mostrou coisas, avistamentos. Nós tivemos avistamentos, um grande evento feito em Colares, no Pará, na década de 70, a Operação Prato, com o coronel Irangê. Nós tivemos a grande onda de maio de 86, o coronel Osiris Silva participou também. Então, para quem acha que a Força Aérea, não só do Brasil, como de outros lugares do mundo, mas como eu moro no Brasil, vou falar do Brasil, vai abrir os seus arquivos para ufólogos, vocês me desculpem, não vai abrir. E por que eu digo? Porque o grego é metido a bobo, o grego vai contradizer o que estão dizendo todo mundo, quem for para o Brasil. Eu contradigo e mostro. Tem aí o www.salvaguarda.blogspot.com, porque dentro da Força Aérea, dentro da página da FAB, www.fab1000.gov.br, aqui nós vamos dar o endereço, tem o RSAS, que é o Regulamento Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. De Assuntos Sigilosos da Aeronáutica. Certo? O senhor coronel Alfredo Malmström, já foi comandante da base aérea, não vou colocar o senhor em fria nenhuma e nem quero resposta nenhuma. Está na reserva, mas tudo bem, mas de qualquer forma representa, ainda um representante das Forças Armadas. Isso tem que ser respeitado, não é isso? Sim. E aquilo lá não está lá por acaso, né? Não. A salvaguarda de assuntos sigilosos. Dependendo do assunto, dependendo do documento, você põe ostensivo ou põe reservado, confidencial e secreto, né? Dependendo do nível
que for avaliado o documento. Né? Dentro do nosso blog aqui, que está escrito aqui, salvaguarda, que vocês podem abrir, tem o endereço da FAB lá embaixo, de onde isso aí foi compilado. Está, como é muito comprido, por isso que a gente não colocou aqui, www.fab1000. Fab.mil. Isso, não sei o que, um monte de coisa ali que está dentro do blog. São 54 páginas que eu gostaria que vocês lessem, para vocês verem que muitas coisas não podem ser abertas, por mais boa vontade que tenha o senhor comandante lá do Condabra, ou daqui ou de lá, ele está sujeito a respeitar aquilo. É verdade ou não é? Agora depende só de qual a avaliação que foi feita daquele relato, né? E qual foi a autenticidade. Por exemplo, botou colocar como extensivo, reservado, sim, que né? nível que ele está classificado. Que nível que está. Né? A classificação dele. Se tiver reservado, não vai sair público nunca. Reservado, dependendo do público, pode sair a ser atingido. Agora, por exemplo, confidencial e secreto já é uma coisa... Não sai mesmo. É mais complicado. Então, né? tá aí. Só com autorização. Então, vamos parar de ficar viajando e vamos procurar trabalhar junto. Quando estiveram em Brasília, os colegas estiveram em Brasília, eles disseram lá, os seus colegas, que dizem que eles não são técnicos para avaliar aquilo lá. Realmente os fatos existiram, estão ali, estão arquivados. Mas eles não tem podem acesso, né? Tiveram acesso aos documentos. Eles não podem dar continuidade àquilo, porque eles não são técnicos disso, disco voadores. Conhecem os nossos aviões, as nossas aeronaves. Tem alguma pergunta aí de telespectador? Vamos aproveitar já no embalo que está no ar. E aqui, vamos ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Puxa vida, ô Ferreira, puxa, você quer colocar o comandante aí? Então, o Ferreira dos Ingleses está perguntando se você teve notícia sobre aquele evento que houve, o ET de Varginha? Você tem alguma informação? Se confirma que existe essa pergunta do Ferreira? Olha, ô Ferreira, boa noite. O que eu tenho de informação, acho que é o que todo mundo... Né, você não foi privilegiado em nenhuma informação? Em nenhuma informação. Então. Tá. Agora... Eu, particularmente, como eu vi em 78 aqueles objetos, eu vejo que existe alguma coisa, eu não digo ET marciano, né? Existe outros seres, né? Qual é a sua opinião a respeito, falando nisso? Você agora, com uma pessoa, um civil, como você é hoje, esquece que você... Isso que você vê, que você lê e que você voou, tem muito colega seu, que eu já conversei, já teve pilotos comerciais que avistaram. Tem outros pilotos com 20, 30 mil horas de voo que não viram absolutamente nada de diferente. Então isso não é contumácia de todo mundo. Não. Na sua opinião, qual é a sua opinião a respeito desses objetos que você tanto lê e que não pode ser, realmente não pode ser ilusão de ótica, não pode ser alucinação coletiva? Tem relatos de pessoas fidedignas, o comandante Gerson de Brito, o comandante Ayub em 54, que eu estou aqui, não vamos ter tempo, porque uma horinha voa. No Vida Inteligente parece que uma hora vale meia. É brincadeira, a gente nunca consegue falar tudo dentro do nosso espaço. Então, tinha até a história de 54 para mostrar do comandante Najib Ayub, mas eu quero aproveitar bem o Malmström e não vou falar sobre esse do Ayub, mas registrado, acompanhado pela Força Aérea. O Coronel Osíris também viu, o General Shaw, que nós falamos... Tem um 57 nosso aqui, na época, na década de 70, que um objeto não identificado ficou, como nós dizemos, na ala dele, ficou acompanhando ele. Como é que é isso? Opa, onde aconteceu? Aqui, entre Florianópolis para Porto Alegre. Florianópolis, Porto Alegre, um objeto voador não identificado, pleno dia ou não? 57, não, de noite. De noite? De noite. Como é que é esse caso? Era o comandante do avião, na época, o Coronel Braque. Coronel? Braque. Ele já faleceu, Tá. Ele comentava conosco que ele que de repente viu um objeto diferente na asa do avião dele. E o 57 é um avião pequeno, lerdo, né? Lento, né? E ele é claro que sendo um comandante, vamos dizer, ele vai saber discernir um fenômeno atmosférico telúrico. Ele ficou acompanhando, depois saiu com a mesma velocidade, essa velocidade que depois, mais tarde, né? Sei. Que eu relatei, que a inércia, né? Sai e para, né? Sim. Saiu e foi, quer dizer, que são relatos que eu acredito, por exemplo, na minha opinião, claro. Eu acredito, eu vi algo diferente. Que eu acredito que seja um UFO, OVNI. Durante o tempo que você foi comandante da base aérea de Florianópolis, vocês, que só aí você pode saber se vocês são incomodados ou não. Havia muita incomodação nesse aspecto da opinião pública ou de pessoas quererem...
Porque nós temos aqui um avião cargueiro de noite tinha alguma atividade, muita gente já viu muita coisa na região do aeroporto, e coisa que não, a hora que não descia avião de jeito nenhum. E é claro que a gente perguntava para a base, e a base dizia que não era nada. Não, então eu quero saber se vocês tinham muita... Nesses 2 anos que eu comandei a base, que Sim. foi de 96 até janeiro de 98, né, eu não tive nenhuma informação a respeito. Eu gostaria até de ter tido. E nenhuma ocorrência nesse sentido. Não conheço, não, informação Isso é interessante aqui. Eu gostaria de ter, porque é uma coisa que eu gosto. Porque você mesmo viu, né? Eu gosto. Um ex-comandante de base. Imagina se aparece algum aqui e fala, bom dia, eu falei, bom dia. Né? Por favor, me conhecer nessa base aqui. Eu que estava voando, foi ótimo, né? Olha, eu vou trazer, nós temos 7 minutinhos ainda, e eu vou trazer, eu vou convidar o Malmström para mais um programa daqui a um mês, porque eu acho que vale a pena. Deixamos de abordar muita coisa. Hoje eu quero fazer uma sinopse, nós íamos falar sobre quero recomendar aqui, porque ele tinha me mandado antes, e vocês não podem deixar de ver, porque todo mundo tem falado mal da nossa aviação civil, da nossa proteção ao voo, de uma série de coisas em função desses 2 acidentes lamentáveis que tivemos. E eu gostaria de que vocês vissem, lessem. Silvio, por gentileza, me coloque aí o DefesaNet, por favor, aquele endereço. Tem uma matéria que o coronel aqui, o Alfredo, me mandou hoje, que é outro colega dele, do Paulo Esteves, coronel RA também, coronel aviador. Ele escreveu uma matéria sobre o controle do espaço aéreo brasileiro, digna de ser lida. São 11 páginas, eu as li e eu acho que ela dá uma posição muito boa do que é o controle do espaço aéreo brasileiro. Isso numa próxima oportunidade, eu vou trazer o coronel de volta para a gente falar disso e de outras coisas do nosso espaço aéreo, coisas que nós não vamos ter tempo para abordar. Então anote esse endereço que você está vendo aí, defesanet.com.br, FAB, controle PDF, que é uma matéria sensacional do coronel aviador Paulo Esteves. E isso você vai gostar disso. O coronel trouxe para a gente hoje também, e eu não posso deixar de abordar, isso aqui que eu gostaria que a minha querida Vânia aproximasse isso aqui. Muita gente meteu o pau, né, na nossa aviação, desculpa falar o termo assim, meteu o pau, mas aqui está uma evolução do número de acidentes com a frota de aeronaves. Se você puder, Vânia, por gentileza, aproximar para que possa ver essa faixa. Eu vou pedir para o coronel me dar uma lida nisso aqui, para mostrar que o bicho não está tão feio assim como foi veiculado, não é isso? A gente pode... nós temos o número de aviões... Para o aviador nós temos que colocar um óculos também. Isso aqui. A idade chega. A idade, a mão, não é um problema, né? Aqui nós podemos verificar número de acidentes por frota de aeronaves, né? Será que a gente chega lá? Chega, consegue ver. Em 1990, chega... Chega, dá para ver, mas a gente vai dizendo aqui. Até 2007. Né? Bem, hoje nós estamos com 11 mil, arredondando, um pouco mais, aeronaves voando. Na total, que eu estava mostrando até pelo Eustáquio, nós estamos com 17 mil aeronaves certificadas, sendo 6 mil canceladas por qualquer problema. 11 mil é que estão voando no espaço aéreo nosso. Né? E, se a gente olhar, em 1990 nós tivemos 181 acidentes aeronáuticos. Com que frota que nós tínhamos em 90? Com a frota de 7.400, 7.500. Né? Isto. Hoje nós estamos com 11 mil efetivos e tivemos só 41 acidentes. Com 11 mil aeronaves. Imagine isso aí levantando voo N vezes por dia. Sim, N vezes. As pessoas transportando, a evolução, o progresso nosso aqui, né? No Brasil. Realmente não tem. Nesses 17 anos e tudo. Aqui nós podemos, até eu mostrei para ele, bem, onde está? Tá aqui? Está aqui. Tá, mostra isso aqui. Bem, aqui está, é pequenininho. Pequenininho não vai dar para ver, mas só para ficar assim, bonitinho aqui, mostrando que nós estamos com gráfico. Asa rotativa que nós chamamos hoje, nós temos no Brasil 1.069 helicópteros. Tirando as plataformas, o grande centro nosso é São Paulo. São Paulo, Diz que é o segundo do mundo. Ou o primeiro, não sei. É o primeiro hoje do mundo. Primeiro do mundo, maior que nos Estados Unidos. Né? E de asa fixa nós temos 10.216, somando 11.000. Então, para esse número de aeronaves, apesar de um amigo que veio aqui, ele disse que, o coronel viu porque eu dei o vídeo para ele, teve o nosso querido Jefferson Tó, amigão, piloto, comandante de Tó, ele disse que no Brasil tem 3 tipos de voo, né?
o horizontal, o vertical e o divino. E que nós estamos atualmente voando no plano divino. Então, mas não é assim, eu sei, acontecem essas coisas bem à tona. E eu gostaria também de ler uma notícia que o coronel trouxe, de alta relevância, né? Eu vou ler e você comenta, tá, Malmes? É importante também. Saído hoje, está na sala de imprensa da FAB, né? No Ministério de Defesa, Brasil é confirmado no grupo 1 da OASI, que ele acabou de falar, né? Que nós falamos aquele órgão, com 88% dos votos. Essa eleição, né, essa confirmação, é um reconhecimento de que a nossa aviação tá boa, né? Porque ninguém vai ser aprovado com 88% de votos sim. Eu posso dizer para você que houve uma diminuição, como eu falei na época, né, nós estávamos lá e tudo, foi 100%, né? Houve 88 por referência não ao nível, por causa dessas confusões, esses motins dos controladores, que é a parte política sendo envolvida no meio militar e tal. Agora, não operacionalmente, tanto que nós fomos reeleitos, nós somos entre os 11 países principais do mundo, né? E que eu acho que até válido, talvez até dizer os países, Vamos né? lá, que temos 2 minutinhos. Né? Que são Japão, China, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Austrália, Canadá, Rússia, Estados Unidos e Brasil. Nossa Senhora, isso sim. O nosso Silvio da técnica está rindo. Eu falei que temos 2 minutinhos, mas estourei, né? Na verdade. Fala, comenta aí, Esteves. Não, e outra coisa também é que nós tivemos um secretário-geral, um brasileiro, durante 6 anos, durante 2 assembleias, foi reeleito o secretário-geral. Quem é? O Brigadeiro Renato. Brigadeiro Renato. Que mora lá em Minas, perto de Varginha. Tá aí. Daqui a pouco ele vai... Gente, eu gostaria de ter mais 1 hora aqui para conversar com o coronel aviador Alfredo Malmström. E eu te agradeço pela acolhida desse convite. Você reconheceu o objetivo da entrevista, né? Que eu tenho certeza que nós levamos informação, levamos divertimento, levamos descontração para a sua casa. E está prometido aqui, eu gostaria também que você se comprometesse no ar a voltar ao nosso programa. Comprometo. Tá vendo? Tá vendo? Se valeu a pena não. Nós vamos mandar lá o ofício, entendeu? Para a casa dele. E nós vamos, com certeza, trazê-lo de volta para abordarmos outros assuntos de interesse. Você pode participar, como você participou hoje, no 3222-1137, ou através do nosso e-mail que a gente está com contumácia passando aqui. Bom, Malmström, muito obrigado, então, mais uma vez. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.